Beleza, pessoal. Boa tarde aí. É uma honra aí, mais uma live, né, aí com o Fernando, que está se disposto a nos passar mais alguns conhecimentos e informações. E eu queria, desde já, então, agradecer, né, ao Fernando por essa iniciativa e também dizer que o único recado que eu tenho aqui é para agradecer, né, a todos que estão aqui participando, que é da Sescofran, né, dos associados, pelo empenho aí nas campanhas do agasalho, que a gente terminou agora no dia 30 de junho, né? E a campanha também do Contador Solidário, que foi um sucesso. A gente bateu a meta aí do que a gente precisava comprar lá a pistola de biópsia Core, né? Que é para fazer biópsias de câncer de mama. Eu agradeço a todos aí que participaram, que empenharam aí para a gente fazer essas duas campanhas. E também lembrar que nós vamos ter aí o Sossega Leão diferente. Eu já estou colocando aí, alguns já devem começar a receber os kits aí. A gente vai fazer o Sossega Leão virtual, que vai ser na sexta-feira. Depois tem as informações aí, tem o acesso do Zoom também aí no material que vocês vão receber. Então a gente vai comemorar aí o final do Imposto de Renda em grande estilo aí, tomando uma cerveja e uma live exclusiva nossa aí do Sossega Leão, beleza? Vai ter, só simplesmente eu contratei o Christian Ralph, que foi o único que não fez live nenhuma, para fazer a live aí na Sescofran, beleza? É exclusivo. Então, eu só queria agradecer e pode começar aí, meu amigo Fernando. E eu fico grato aí pela a sua iniciativa, beleza? Beleza, Marcos? Muito obrigado aí pelo espaço, pelo convite. Boa tarde a todos, os associados da Sescofran e os demais que estão nos acompanhando aí nessa tarde. Estão todos me ouvindo, acredito que bem. Se alguém não tiver aí, se puder depois dar um feedback aí, Bruno, obrigado aí, já deu um joinha, maravilhoso. Então, acredito que está todo mundo ouvindo bem. Bem, vamos iniciar. Para quem não conhece, meu nome é Fernando Miguel, sou auditor fiscal da Gerência Regional do Trabalho em Franca, né, do extinto Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia, que é o órgão aí responsável para fazer a fiscalização das cotas de aprendizagem, da lei da aprendizagem, né, da inclusão de aprendizes no mercado de trabalho. A gente achou importante ter esse diálogo, né, com os associados da Sescofran e demais convidados, para a gente expor aí algumas questões sobre os contratos de aprendizagem nesse período da pandemia, que a gente acha muito importante fazer alguns esclarecimentos. A gente ainda entende que, apesar da situação estar um pouco mais clara, digamos assim, né, após esses meses aí de início da pandemia, ainda surgem algumas dúvidas aí no dia a dia. Talvez seja um momento interessante para a gente tentar esclarecer essas dúvidas aqui para vocês. Eu só vou descompartilhar e compartilhar novamente a tela, pessoal. Ficar mais... Vamos lá. Perfeito. Bem, a nossa apresentação vai funcionar da seguinte forma. Eu vou fazer trazer aqui novamente alguns conceitos aí sobre a questão da aprendizagem, eu acho importante, antes da gente entrar necessariamente na questão dos impactos, porque tem algumas definições, alguns conceitos importantes no que diz respeito à lei da aprendizagem, que eu considero aqui fundamental para que a gente não perca o raciocínio aqui, o direcionamento daquilo que vai nos subsidiar quanto necessariamente aos impactos, né? Então precisam aí estar bem claros, bem frescos aí na memória a questão
de alguns conceitos e definições muito importantes da lei da aprendizagem para que a gente possa necessariamente falar sobre os impactos, tá bom? Então, vamos trazer aqui esses conceitos e definições, aí sim a gente entra diretamente na questão dos impactos aí, que geraram muitas dúvidas nos contratos de aprendizagem nesse período. Fernando, deixa eu só te pedir licença um minutinho. Opa! Vamos combinar? Quem tiver as perguntas e já quiserem mandar aqui no chat do Zoom mesmo, eu já vou planilhando elas aqui e vou te encaminhando. Acho que fica mais organizado para não precisar ficar todo o tempo te interrompendo. Vamos usar o chat aí para as perguntas. Perfeito. Combinado então, Marcos. A gente abre espaço aí para o pessoal aí no final para a gente responder algumas perguntas aí que surjam. Perfeito. Vamos lá então sobre alguns conceitos básicos aí relativos aos contratos de aprendizagem. Primeiro, quem que deve contratar aprendizes? Estabelecimentos de qualquer natureza, é assim que define a CLT lá no seu artigo 29. Então, a regra é todo mundo tem que contratar aprendiz. Lógico que temos algumas exceções, né? A contratação é facultativa, por exemplo, para as microempresas e empresas de pequeno porte, né? A própria legislação faz essa exclusão ou dá essa faculdade, na verdade, às microempresas e empresas de pequeno porte, que, se quiserem, podem sim contratar aprendizes e, se contratarem, deverão observar o mesmo regramento para as demais empresas que têm essa obrigatoriedade, ok? Então, em regra, todas têm que contratar, exceto microempresas e empresas de pequeno porte, e também estão excluídas as entidades sem fins lucrativos, que têm por objetivo a educação profissional na modalidade específica de aprendizagem, né? Dá um exemplo clássico aqui, no município de Franca, a ESAC, por exemplo, tem a obrigatoriedade de contratar aprendiz? A ESAC não tem a obrigatoriedade, porque se enquadra perfeitamente nesse item aqui de exclusão, de obrigatoriedade ou de faculdade. Se a entidade quiser contratar, ela pode contratar também, e aí vai ter que observar as regras gerais aí para a contratação de aprendiz, ok? Então, excluindo aí microempresas, empresas de pequeno porte, as entidades sem fins lucrativos que façam a aprendizagem, todos os outros estabelecimentos têm que contratar aprendizes. E aí vem uma observação importante, que a partir de sete empregados contratados nas funções que demandam formação profissional, as empresas precisam, então, contratar aprendizes. Então, as empresas de grande porte e as demais empresas precisam aí contratar aprendizes se elas têm no estabelecimento, a partir de 7 empregados, que estejam enquadrados em funções que demandam formação profissional. Aqui eu vou fazer duas definições do que seriam essas funções que demandam formação profissional e do que se considera estabelecimento para a lei da aprendizagem, que eu acho muito importante aí esses conceitos, essas definições. Okay? Mas lembre desse número, a partir de 7 empregados que entrem para as funções que demandam formação profissional, toda a empresa, situados aqui já as apontadas, precisam contratar aprendiz. Ok? Vamos destacar aqui também as pessoas físicas que exercem atividade econômica, né, inclusive empregador rural, também tem que contratar aprendizes. Estabelecimentos condominiais, associações, sindicatos, igrejas, entidades filantrópicas, cartórios, conselhos profissionais, enfim, todos esses também, pessoal, têm que contratar aprendiz, estão enquadrados no conceito de estabelecimento, uma vez que exercem atividades sociais e contratam também empregados pelo regime seletista, né? Então, se, por exemplo, temos uma igreja, ou uma entidade filantrópica, ou um sindicato que tenha 7 ou mais empregados contratados aí, então, através da CLT, que essa atividade faça parte da inclusão ali dentro daquele mínimo de 7 empregados, aplicando-se ali os percentuais, essa entidade também vai ter que contratar aprendizes, ok? Então, às vezes, existe muita dúvida se uma associação, um sindicato, uma igreja, um cartório precisa contratar aprendiz, dentro das regras normais precisa também. Ok? Bem, também as entidades de administração pública direta, né, autárquica e fundacional, precisam contratar aprendizes quando elas contratam os seus empregados públicos através ali do regime seletista. Então, também deverão fazer a contratação de aprendizes da mesma forma. Continuando,
Vamos definir o que é estabelecimento para fins de contratação de aprendizes. Estabelecimento é todo complexo de bem organizado para o exercício de atividade econômica ou social do empregador. Vejam bem, né, a ênfase em econômica ou social do empregador. Então, às vezes o pessoal fica meio achando estranho, né, quando a Gerência Regional do Trabalho faz uma notificação e notifica uma entidade sem fins lucrativos, mas se a entidade sem fins lucrativos tem mais do que 7 empregados que demandam de formação profissional, se enquadre naquelas funções, também vai ter que contratar aprendiz. Estabelecimento, então, pessoal, é cada, digamos assim, a grosso modo, filial da empresa. A gente considera a empresa como o todo e estabelecimento cada filial da empresa. Então, se uma empresa tem o CNPJ matriz, né, como era chamado, e outro CNPJ ali de filial, cada CNPJ especificamente vai ter que cumprir a sua cota, calcular a sua cota individualmente, tá? E não pelo todo da empresa. Então, cada estabelecimento. De forma que se um dos estabelecimentos, por exemplo, tenha menos do que 7 empregados dentro das funções que demandam formação profissional, aquele estabelecimento daquela empresa não estaria, naquele momento, obrigado a contratar aprendizes. Apesar que talvez outro estabelecimento da empresa tenha, naquele momento, mais do que 7 empregados enquadrados naquelas funções, e aí aquele estabelecimento, aquela filial da empresa vai ter que contratar aprendizes naquele momento. Ok? Então, é essa a definição de estabelecimento para fins da fiscalização da cota de aprendiz. Vamos à definição de função que demanda formação profissional. Função que demanda formação profissional, pessoal, está lá na classificação brasileira de ocupações. Se vocês entrarem no site do Ministério, vão encontrar lá aquele campo específico para fazer uma busca de CBO, e nas características do trabalho ali da função vai estar especificado se é considerado uma função que demanda ou que não demanda formação profissional. É assim que o Ministério embasa o cálculo da cota de aprendiz. Então, até para exemplificar para vocês, né, quando vocês entram lá no site, vocês têm lá um campo de busca, tem lá um item de características de trabalho, ok? E nas características de trabalho, na formação e experiência, se ocorrer dúvida se determinada função é considerada para a base de cálculo da cota ou não, basta verificar se lá está escrito lá no final de formação e experiência dessa forma. As ocupações elencadas nessa família ocupacional demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos. Então, se existe essa informação na formação e experiência do CBO, lá em características de trabalho, é porque aquela função vai ser considerada para fins de cálculo da cota de aprendizagem do estabelecimento. Ok? E o cálculo da cota, necessariamente, como que funciona? É o mínimo de 5% e o máximo de 15% das funções que exijam formação profissional. Mínimo de 5% e máximo de 15% das funções que exijam a formação profissional. Então, verificadas as funções que exigem formação profissional, deve-se aplicar esse percentual mínimo, pelo menos, para que a empresa observe a regularidade da cota. Temos algumas funções, então, que há exclusão da base de cálculo da cota, que são as funções que, em virtude de lei, exigem habilitação profissional, nível técnico ou superior para ocupar aquele cargo, e aqui exige uma confusão muito grande. Às vezes a empresa, ela, por conta do seu código interno, por conta do seu plano de cargos e salários, ela determina que para ocupar determinada atividade tenha uma formação superior, por exemplo. E aí, às vezes, ela exclui aquela atividade da base de cálculo da cota. Mas veja bem, é em virtude de lei. Então, se a lei determina para ocupar determinada atividade, exige nível técnico ou nível superior, ou uma habilitação profissional específica. Por exemplo, um médico, uma enfermeira, um técnico de segurança do trabalho. Essas atividades são excluídas da base de cálculo da cota em razão dessa orientação aqui, porque exige lei que exige necessariamente a ocupação daquele cargo, né? Para que a pessoa ocupe aquele cargo, tem uma lei que exige uma formação específica. Então,
essas funções são excluídas da base de cálculo da cota. Também os cargos de direção, de gerência, de chefia, de confiança, né, são excluídos, que a natureza do cargo realmente se enquadre, né, dentro dessa característica aqui, porque às vezes o pessoal exclui algumas funções que não se enquadram, a essência da função realmente não se enquadra nesses termos aqui, e exclui indevidamente algumas funções da base de cálculo da cota. Também os trabalhadores contratados no regime de trabalho específico da Lei 6.019, né, são excluídos da base de cálculo, e também os aprendizes já contratados, que a empresa, o estabelecimento porventura já tenha contratado, são excluídos da base de cálculo da cota. Todos os demais vão entrar para a base de cálculo da cota indiscutivelmente, tá? Mas o ambiente é insalubre, então a gente exclui aquelas atividades. Exige habilitação de carteira profissional, de motorista, de tipo C, D, para exercer tal atividade. Então, a gente exclui da base de cálculo da cota. Isso não é justificativa necessariamente para se excluir aqueles trabalhadores da base de cálculo da cota, ok? Não há, fora desse rol aqui, ele é bem taxativo mesmo, para vocês fazerem a exclusão. Somente essas atividades, essas funções aqui, e os aprendizes já contratados podem ser excluídos da base de cálculo da cota. Ok? Outras exclusões que vêm por meio de acordo ou convenção coletiva, estaria irregular, é ilícito, tá? Vai ser objeto, por exemplo, de uma convenção coletiva que tais funções lá seriam excluídas da base de cálculo da cota de aprendizes. Isso, flagrantemente, essa convenção, esse acordo coletivo estaria irregular, porque isso é proibido, já está colocado já na CLT, essa proibição. Ok? Empresas terceirizadas, também às vezes há uma confusão. É importante deixar claro que, no caso de empresas terceirizadas, os empregados são incluídos na base de cálculo da prestadora de serviço e não da empresa contratante, tá? Então, a base de cálculo, mesmo que os trabalhadores estejam, então, exercendo atividade terceira, né, em empresas contratantes, os trabalhadores são considerados para a empresa prestadora de serviço ali, da base de cálculo da cota dela. Então, a empresa prestadora de serviço tem a sua própria cota de cálculo para aprendizagem. E aí, quem pode ser contratado como aprendiz? A gente já viu quem deve contratar aprendiz. Agora vamos ver quem que pode ser contratado como aprendiz por aquelas empresas, aqueles estabelecimentos que têm que fazer a contratação. Então, os maiores de 14 e menores de 24 anos podem ser contratados como aprendiz. E aqui eu faço já uma observação. Preferencialmente, os aprendizes devem ter entre 14 e 18 anos. Tá? Lembrem que até historicamente se chamava os aprendizes como menor aprendiz, né? Vamos contratar os menores aprendizes e tal. Justamente porque até 2006, 2007, a legislação da aprendizagem era exclusivamente para os menores de 18 anos, a partir dos 14 anos, que poderiam ser contratados como aprendizes. E aí pegou essa questão do menor aprendiz, né? Mas desde já 13, 14 anos que as empresas também podem contratar maiores aprendizes, então a partir dos 18 até os 24 anos, mas a título de exceção. A regra continua sendo a contratação de aprendizes entre 14 e 18 anos, ok? Continua sendo a regra. Exceção a partir dos 18 até os 24, quando as características, as peculiaridades da atividade ou da empresa requer que maiores sejam contratados. Então, por exemplo, atividade insalubre para trabalho em período noturno, atividade perigosa, que não tenha como ser minimizada, reduzida, enfim. Aí teremos que contratar, então, aprendizes maiores de 18 anos. As empresas deverão contratar os aprendizes maiores. Então, a título de exceção, quando realmente a especificidade da atividade ou do ambiente de trabalho requer que seja um aprendiz maior, ok? Então, nesse caso, a partir dos 18 até os 24 anos, com exceção às pessoas com deficiência, os jovens com deficiência, que aí não há limite de idade, ok? Não há limite de idade
para as pessoas com deficiência. Então, mesmo com 28 anos, 30 anos, 40 anos de idade, enfim, independentemente da idade, a pessoa com deficiência poderá ser contratada como aprendiz. Tá? Então, quais são os requisitos para a validade desse contrato de aprendizagem, que é firmado, então, aquele que tem a obrigatoriedade de contratar, que são os estabelecimentos, aqueles que podem ser contratados, que são jovens aí de 14 a 24 anos, preferencialmente de 14 a 18, excepcionalmente as pessoas com deficiência, independentemente da idade. Temos alguns requisitos que devem ser observados para que seja pactuado o contrato de aprendizagem, então, entre empresa, estabelecimento e jovem. É exigida que a matrícula e a frequência do aprendiz à escola, caso não tenha concluído o ensino médio, ou seja, obrigatoriamente o jovem vai ter que estar estudando, caso não tenha terminado o ensino médio. Isso é muito bacana para a ferramenta da aprendizagem, né? Já que ela vincula que necessariamente o jovem esteja na escola para que seja validado o seu contrato de aprendizagem. Exige-se também o quê? A inscrição do aprendiz no programa de aprendizagem, que seja validado pelo Ministério do Trabalho, extinto, atualmente o Ministério da Economia, pela Secretaria de Políticas Públicas e Emprego. Então, como que funciona? A empresa contrata o aprendiz, ela deve matricular ele numa escola de aprendizagem, né, que pode ser preferencialmente uma escola do Sistema S, né, preferencialmente o Sistema S, e somente caso não tenha cursos ou não tenha vagas disponíveis nos cursos, é que a empresa está autorizada a contratar também com escolas técnicas ou entidade sem fins lucrativos. Okay? Preferencialmente, então, Sistema S, Senai, Senac, por exemplo, e de forma subsidiária aí, com entidades sem fins lucrativos ou escolas técnicas. Tá bom? Então, o contrato de aprendizagem, ele forma aqui uma relação triangular entre empresa, né? Entre a empresa, o jovem e a escola do ensino regular, caso ele não tenha terminado ainda o ensino médio, ok? Então, tem escola de aprendizagem, onde ele faz a parte teórica, a escola do ensino regular, caso ele não tenha terminado o ensino médio, e a empresa para ele fazer a atividade prática da aprendizagem. Então, tem-se aí uma relação aí triangular no contrato de aprendizagem. Qual que é a validade do contrato de aprendizagem? Pode ser firmado por até 2 anos, ok? Por até 2 anos. Qual é o mínimo? Não existe, na verdade, um mínimo de período de meses ou ano, enfim, que deva vigorar o contrato de aprendizagem. Na verdade, o que o Cadastro Nacional do Programa de Aprendizagem, né, coloca é que existe uma carga horária mínima que as escolas de aprendizagem devem se atentar na elaboração dos seus programas de aprendizagem, tanto para atividade teórica quanto para atividade prática. Isso deve ser observado. Então, não existe um período mínimo. Por isso que algumas escolas de aprendizagem conseguem implementar os contratos de aprendizagem, às vezes em 12 meses, por exemplo, outras em 16 meses. Por quê? Porque aí vai depender do formato do seu programa de aprendizagem, da elaboração ali da carga teórica e prática ao longo dos meses, até preencher, pelo menos, aquela carga teórica e prática que deve ser observada em razão do Cadastro Nacional da Aprendizagem. As escolas de aprendizagem, elas cadastram o programa de aprendizagem na Secretaria de Políticas Públicas e Emprego e aquilo deve ser observado. Por isso que a escola de aprendizagem, após cadastrado o seu programa de aprendizagem, ela não tem tanta margem para ficar mexendo com o período de duração do seu contrato de aprendizagem. Às vezes a empresa, mas o seu contrato é só de 12 meses, eu queria um contrato que fosse de 24 meses, vamos alterar isso aí. Não é simples assim, né? O programa de aprendizagem da escola de aprendizagem foi cadastrado daquela forma, então tem que ser observado rigorosamente daquela forma, ok? Inclusive com todo um calendário já inicial ali, previsto para todo o programa de aprendizagem, já deve ser elaborado e já apresentado para a empresa. A empresa já toma conhecimento de qual vai ser o período de férias, quando se darão essas férias, enfim, já do início até o final do contrato de aprendizagem, através de um calendário de aprendizagem.
O limite de contrato de 2 anos, ele não se aplica às pessoas com deficiência, tá? Então, para as pessoas com deficiência que são contratadas como aprendiz, não se observa necessariamente o período limitante de 2 anos para os contratos de aprendizagem, de forma excepcional, verificando uma necessidade realmente de se estender o contrato para fins de absorção da atividade teórica ou prática, pode ser estendido o contrato de aprendizagem das pessoas com deficiência para mais do que 2 anos. Ok? E agora, como se daria a extinção do contrato de aprendizagem? Isso é muito importante, porque os impactos lá da pandemia nos contratos de aprendizagem, temos ali uma questão muito importante sobre que implica na extinção dos contratos de aprendizagem. Por isso, fiz questão de trazer aqui para a gente rever novamente, segundo a legislação atual, que essa parte não foi alterada, quais são as possibilidades de extinção do contrato de aprendizagem. Isso é muito importante, porque muitas empresas estão pecando na questão da extinção do contrato de aprendizagem, fazendo extinção de contrato de aprendizagem agora durante o período da pandemia, sem nenhuma previsão legal para a forma como está sendo essa extinção de contrato de aprendizagem. Então, vamos lá, vamos pontuar aqui, daqui a pouco, nos impactos da pandemia, a gente vai resgatar alguns desses itens. Então, o contrato de aprendizagem, quando que pode ser extinto? Lógico, no seu termo final. Encerrou a data, né, estipulada para o término do contrato de aprendizagem, extinção do contrato de aprendizagem se encerra, então, no seu termo final. E aqui eu já até faço um adendo de um novo posicionamento, digamos assim, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, atualmente Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, sobre a questão da permanência do aprendiz na empresa quando termina o contrato de aprendizagem, passou da data ali do termo de contrato de aprendizagem, e o aprendiz continua na empresa. Eu posso efetivar o aprendiz? Hoje, a Secretaria de Inspeção do Trabalho entende que esse é o melhor procedimento. É fazer a efetivação, então, do aprendiz, sem necessariamente fazer a rescisão do contrato de aprendizagem. Faz as alterações necessárias ali, o fundo de garantia de 2% a 8%, enfim, as alterações necessárias para o contrato vigorar agora a prazo indeterminado, e se dá continuidade, então, ao contrato ali, agora a prazo indeterminado, okay? Que é a regra, na verdade, né? Todos os contratos por prazo determinado, caso o trabalhador continue na empresa, já será considerado automaticamente, então, a prazo indeterminado, e assim também deverá ser com o contrato de aprendizagem, quando o aprendiz continua na empresa, quando ele é, digamos, efetivado, né? Também há a extinção do contrato de aprendizagem quando o aprendiz completa 24 anos, exceto a pessoa com deficiência, ok? E antecipadamente, nas seguintes hipóteses: desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz. Isso aqui acontece, ou para acontecer, quem vai fazer esse embasamento do desempenho insuficiente ou da inadaptação do aprendiz deverá ser a escola de aprendizagem, através de subsídios também complementares dados pela empresa, a escola de aprendizagem. Mas quem deverá fazer um relatório final sobre a caracterização de um desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz na função deverá ser a escola de aprendizagem e não a empresa. Isso deverá ser anexado ao termo de rescisão, né? A rescisão ali do aprendiz, ok? Falta disciplinar grave prevista no artigo 482 da CLT, né? Isso não deixa de ser diferente para o aprendiz, permanece. E ausência injustificada à escola, que implica também perda do ano letivo, né? Comprovado por meio de declaração do estabelecimento. Então, o aprendiz ele precisa manter a sua frequência assídua também na escola, porque senão isso vai prejudicar o contrato de aprendizagem dele, que pode levar até a sua extinção. Diz que isso é muito bacana também para a gente tentar manter o jovem, né, na escola ali e manter a sua frequência assídua, porque pode ser causa de extinção do contrato. E também a pedido do aprendiz, lógico, se o aprendiz quiser fazer a rescisão, ele pode fazer a pedido. Aqui vem uma questão importante, quanto ao fechamento do estabelecimento, quando não houver possibilidade de transferência do aprendiz, sem que isso gere prejuízo.
Fechamento do estabelecimento, pessoal, é realmente fechar as portas, é dar baixa na empresa, é a extinção da empresa, tá? É a extinção da empresa. Então, houve uma redução de trabalhadores na empresa. Agora temos lá só o pessoal do administrativo. O pessoal lá do chão de fábrica, por exemplo, foi demitido e agora só o pessoal do administrativo. Fechamos praticamente a empresa, né? Então podemos demitir os aprendizes. Não, isso não é uma consequência lógica para a legislação, tá? Fechamento do estabelecimento é realmente fechamento, encerramento de todas as atividades, inclusive administrativas, não só industriais, comerciais, etc. e tal, inclusive administrativas. A empresa realmente fechou as portas, não tem ninguém lá dentro, deu baixa lá no CAGED, deu baixa na Receita Federal, acabou a empresa, realmente. Aí sim pode ser causa de extinção do contrato de aprendizagem. Mas redução da quantidade de trabalhadores, uma redução temporária que seja, ou agora só está o administrativo e tal, a gente pode demitir os aprendizes? Não pode demitir o aprendiz assim automaticamente. Eu até entendo que, às vezes, quando fosse calcular novamente a cota da empresa lá na frente, aí talvez a empresa não tenha mais que contratar aprendiz por ter menos do que 7 funções que demandam formação profissional. Isso pode acontecer. Mas a empresa não pode rescindir antecipadamente, extinguindo o contrato do aprendiz por conta dessa redução da quantidade de trabalhadores, ou só agora o administrativo trabalhando ali. Okay? Isso não é causa, então, de extinção do contrato de aprendizagem. Morte do empregador, constituída em empresa individual, lógico, né? Também extinção do contrato de aprendizagem, e também a rescisão indireta do contrato de aprendizagem, como de um trabalhador normal, pode acontecer a extinção do contrato de aprendizagem, ok? Para a gente fechar essa parte inicial, direitos trabalhistas dos aprendizes, vamos lá. Quanto ao salário. Salário mínimo hora é o direito mínimo do aprendiz. Ele tem direito ao salário mínimo regional quando fixado na legislação. O São Paulo tem um salário mínimo regional, só que a lei exclui os aprendizes para o recebimento daquele salário mínimo hora regional. Então, aplica-se o mínimo hora nacional aqui no Estado, exceto se a convenção coletiva ou ocorrer um acordo coletivo que inclui os aprendizes ali no piso da categoria, né? Na verdade, por um instrumento coletivo. Aí seria um piso hora ali da convenção, né? Caso a convenção inclua especialmente ali, expressamente, os aprendizes. Ok? Quanto à jornada de trabalho, o aprendiz não pode passar de 6 horas diárias, né? Nessas 6 horas diárias poderão estar aí englobadas tanto atividades teóricas quanto práticas, ou só teóricas ou só práticas, enfim, mas não excedendo das 6 horas, ok? Para os aprendizes não é permitido o trabalho aos domingos e feriados. O aprendiz ele não faz compensação de horas, não faz hora extraordinária, hora extra, tá? Aprendiz não é permitido trabalho aos domingos e feriados. E sábado, Fernando? Sábado seria possível? Se estiver previsto no programa de aprendizagem também essa possibilidade, da forma que foi construído o programa de aprendizagem, o sábado seria possível dentro da atividade ali econômica da empresa, tá? Mas domingos e feriados de forma alguma. Ainda quanto à jornada de trabalho, o aprendiz ele pode chegar ali, quando completa o ensino médio, então terminado o ensino médio, a 8 horas diárias de atividade, mas desde que nessas 8 horas diárias estejam incluídas as atividades teóricas também, tá, pessoal? Sempre precisam estar incluídas, nesse caso, as atividades também teóricas. Ele não pode, de forma alguma, exercer 8 horas de atividade prática, o aprendiz, de forma alguma. Terminou o ensino médio, desde que previsto no programa de aprendizagem lá da escola, ele pode fazer 8 horas? Até poderia, mas nessas 8 horas precisam estar incluídas também atividade teórica, ok? Então, por exemplo, ele faz lá 2 horas de atividade teórica na escola de aprendizagem e mais 6 horas de atividade prática na empresa, totalizando 8 horas de atividade naquele dia. Okay? E a empresa pagará por aquelas 8 horas, as 2 de atividade teórica e as 6 de atividade prática.
Aos aprendizes são vedados, em qualquer caso, a prorrogação e a compensação da jornada de trabalho, né, o que a gente já deixou claro aqui. E a fixação do horário de trabalho do aprendiz deve ser feita pela empresa em conjunto com a entidade formadora, lógico, de forma que não prejudique aí a atividade teórica, né, na escola de aprendizagem. Então, em comum acordo, junto com a escola de aprendizagem, a entidade formadora, a empresa definirão ali qual que vai ser o horário de trabalho do aprendiz, respeitada a carga horária estabelecida no programa de aprendizagem. Então, podemos... lá no programa de aprendizagem está prevista 4 horas por dia. Nossa, mas a gente acha muito pouco. Não dá para prorrogar para 6 horas para um ganho ali da empresa. A gente paga como hora extra e tal. Apesar que só de falar hora extra aqui já caiu por terra essa possibilidade, né? Mas não pode. Se no programa de aprendizagem estão previstas 4 horas de atividade prática, a empresa não pode colocar um horário de trabalho para o aprendiz fazer 6 horas de atividade prática. Isso não pode. Ok? E agora, para a gente fechar aqui quanto aos direitos trabalhistas dos aprendizes, quanto ao período de férias. O período de férias do aprendiz deve ser definido no programa de aprendizagem. Então, já tem que ter no programa de aprendizagem definido qual vai ser o seu período de férias, sendo que para o aprendiz com idade inferior a 18 anos, a partir de 14 anos, deve obrigatoriamente as férias coincidir com um dos períodos de férias escolares. Ok? Já com os aprendizes maiores de 18 anos, aí eu consigo pegar, estou gravando a tela. Aí é preferencialmente, tá? Aí é preferencialmente. Então, para aprendizes menores de 18 anos, tela. Se eu mexer aqui para aprendizes menores de 18 anos, mas eu estou acessando então, o celular, não tem jeito errado, não. A obrigatoriedade. A obrigatoriedade. Pode passar o link, eu acabei de acessar agora do meu celular, eu estou acessado no computador, acessei do celular normalzinho. É só ela clicar no link e já entrar. Ela não deve ter baixado. Acho que eu estou te ouvindo aqui, Marcos. Já está te ouvindo. Desculpa, pessoal. Vamos lá, continuar. Então, voltando. Questão de férias dos aprendizes. Entre 14 e 18 anos, é obrigatório coincidir com o período de férias escolares. A partir de 18 anos, preferencialmente com as férias escolares, a coincidência aí do período de férias do contrato de aprendizagem. Ok? Ao aprendiz também é permitido o parcelamento das férias, ok? Que é algo que a gente vai até trazer aqui sobre os impactos dos contratos de aprendizagem. Então, é permitido o parcelamento das férias também. Bem, vamos lá então. Contrato de aprendizagem. Durante o período da pandemia, o que pode, o que não pode, como que a gente está visualizando essa questão? Vamos lá. Pessoal, pedi aqui para não escreverem na tela do Zoom, tá? Já não escrevam na tela do Zoom aqui para que a nossa apresentação não seja poluída, ok? Vamos lá. O que pode ser feito com os aprendizes durante o período aqui da pandemia? Bem, home office é a solução que desde ali do período ali do final de março, início de abril, a maioria esmagadora das empresas adotou, né? O home office, seja para atividade teórica ali junto com a entidade formadora, com a escola de aprendizagem, seja para atividade prática ali realizada na empresa, que agora ele vai exercer por meio do home office. Então, home office, ok, está permitido durante esse período da pandemia, tanto para a teoria quanto para a prática. Antecipação do período de férias também está permitido dentro desse período da pandemia. Redução proporcional da jornada de trabalho do salário do aprendiz dentro dos contratos de aprendizagem também está permitido. E também a suspensão temporária do contrato de aprendizagem também está permitido. Okay? Então, isso é o que pode ser feito com os aprendizes aí durante o período da pandemia aí, que já está aí na MP 927, na 936, né? Essas questões estão ali já bem trabalhadas ali e a gente vai trazer algumas aqui para destacar para vocês. Acredito que a maioria de vocês, né, ou todos devem ter com certeza lido a MP 927, a 936, mas aqui a gente vai trazer algumas questões aqui que a gente considera muito importantes serem destacadas. Então, trazendo lá do texto lá das medidas provisórias, que já vão, na verdade, agora virar lei, né?
a gente consegue extrair isso aqui que poderia ser feito para os contratos de aprendizagem. E o que não pode ser feito com os aprendizes ou com os contratos de aprendizagem durante esse período, que não está previsto na legislação. Uma questão que, infelizmente, muitas empresas estão fazendo de forma irregular, que é a rescisão antecipada do contrato de aprendizagem, justificando a questão da Covid-19, né? A pandemia, para fazer a rescisão do contrato de aprendizagem. Gente, a pandemia não é motivo de rescisão de contrato de aprendizagem, ela por si só, né? Então, não há como justificar a rescisão antecipada de contrato de aprendizagem através da pandemia do Covid-19. Isso não pode, ok? A Covid-19 não autoriza a rescisão do contrato de aprendizagem. Então, todos os contratos de aprendizagem que foram rescindidos aí durante esse período em razão da justificativa da pandemia, esses contratos eles terão que ser revistos no sentido de reintegrar os aprendizes, inclusive, às suas atividades. Okay? É essa a atitude, é esse posicionamento da fiscalização do trabalho, se verificado que alguma empresa demitiu o aprendiz com essa justificativa da pandemia. Com justificativa, por exemplo, de dificuldade econômica, né? Em razão da pandemia. Dificuldade econômica não é motivo para a rescisão do contrato de aprendizagem, infelizmente. A empresa não pode fazer a rescisão também do aprendiz, alegando que, em razão da crise econômica, da crise financeira, isso não é de hoje, né? Desde outras crises econômico-financeiras que o país atravessou, ou que, às vezes, o município, as empresas, especificamente de um setor atravessaram, se justificava ou tentou se justificar a rescisão de contratos de aprendizagem através da questão da crise econômica e financeira. E não é motivo para fazer a rescisão de contrato de aprendizagem. Isso eu quero deixar muito claro, porque, como sabemos que vocês atendem aí de diversas empresas, né, que contratam aprendizes, orientem as empresas quanto a isso. Elas não podem fazer rescisão do contrato de aprendizagem justificando crise econômica, pandemia e etc. e tal, ok? Não é esse o caminho. O que também não pode ser feito? Suspensão de contrato de aprendizagem fora dos padrões definidos na ainda medida provisória 936 de 2020, ok? Então, a gente observa que, às vezes, as empresas não estão observando 100% os parâmetros, né, os padrões definidos na medida provisória para fazer as rescisões dos contratos de aprendizagem, as suspensões, e estaria, então, fazendo de forma irregular, ok? Tem que observar necessariamente item a item do que é colocado na medida provisória e, em breve, na legislação, daquilo que pode ser feito para suspender ou durante a suspensão do contrato de aprendizagem, tá bom? Por exemplo, para a suspensão do contrato, sem que o aprendiz tenha algum tipo de contrapartida. O benefício emergencial, o bem, ele vem, na verdade, para dar algum tipo de contrapartida financeira, algum tipo de ganho para o trabalhador, em razão de redução, né, de jornada de trabalho e, consequentemente, de salário e suspensão de contrato. Então, se não tem nenhum tipo de contrapartida, de manutenção de algum ganho, né, de valor ali, de salário, enfim, com certeza, flagrantemente, essa suspensão do contrato ela é irregular, ok? Exceto se um instrumento coletivo estiver colocado de uma outra forma, lógico também que não contrarie a legislação, mas através de acordos individuais de forma alguma, ok? Então, regras gerais. Nas regras gerais, a gente visualiza a possibilidade da reposição da carga horária, tá, para aqueles contratos que forem suspensos durante esse período da pandemia. Para isso, deverá ser feito um termo aditivo, né, para que possa ocorrer a reposição de carga horária. Tá? Então, é possível a reposição da carga horária, ser implementada a reposição da carga horária perdida ali, prejudicada em razão da suspensão
de contratos de aprendizagem? É possível, desde que seja feito aí um termo aditivo ao contrato de aprendizagem para aquela reposição, ok? Cabe ressaltar que uma medida é facultativa, essa extensão, digamos assim, para a reposição da carga horária, é uma medida facultativa, então cabe à empresa, juntamente com o aprendiz, definir se vai ser feita a extensão ou não para a complementação da carga horária para a sua reposição, tá? Cabe destacar também que durante a extensão do contrato, caso seja feito aqui o aditivo, o aprendiz vai continuar sendo contabilizado para fins de cumprimento da cota para aquele estabelecimento contratante, ok? Então, o aprendiz continuará sendo normalmente contabilizado dentre aqueles contratados para o estabelecimento. Caso não seja feita a reposição da carga horária, porque isso é uma possibilidade, já que traz como facultativa aí essa extensão, aí a escola de aprendizagem, a atividade formadora, deverá emitir um certificado parcial do programa de aprendizagem para o aprendiz, que traga ali a certificação das horas que corresponderam, né, ao período da aprendizagem, excetuando então aquelas ali que não foram realizadas em razão da suspensão do contrato de aprendizagem, ok? Continua não sendo permitido o banco de horas, tá? No caso dos contratos de aprendizagem, também, então, não vale compensação de horas, não vale hora extra, não vale banco de horas. E aqui um item muito importante que gerou uma certa polêmica, digamos assim, que é a questão do afastamento dos aprendizes, né, menores de 18 anos das atividades presenciais, mas isso muito em razão do que a própria legislação para os menores prevê, seja na Convenção 182, seja no Estatuto da Criança e do Adolescente, para que os menores não sejam submetidos em ambientes que possam trazer algum tipo de dano, que sejam prejudiciais ao seu desenvolvimento, à sua saúde física, mental, moral, enfim. Então, por isso que os aprendizes aí menores de 18 anos, não só aprendizes, na verdade, né? Todos os menores de 18 anos, a gente fez a orientação, e aqueles que ainda não tiveram essa orientação, e vocês podem levar isso, né, compartilhar isso para as empresas, se ainda não afastaram, afastem os menores de 18 anos das atividades presenciais, ok? Ainda dentro das regras gerais, a Lei 13.979 trouxe lá itens específicos quanto a medidas de isolamento e medidas de quarentena, né? O isolamento diz respeito à separação de pessoas ou pessoas doentes, né, ou contaminadas ali, mesmo que assintomáticas, e a medida de quarentena quanto à restrição, necessariamente, de atividades, hospedagem de pessoas suspeitas de contaminação. Em comum aqui, essa legislação aqui traz no artigo 3º a questão da falta justificada, né? E aqui também se aplica aos aprendizes, que vai ser considerada, deve ser considerada falta justificada o período de ausência do aprendiz aí decorrente da implementação das referidas medidas, seja medidas de isolamento ou medida de quarentena, né? Então, deverá ser considerada falta justificada por parte da empresa. Tá bom? Aqui uma observação importante é a questão da possibilidade de dedução da contribuição ao INSS em razão dos primeiros 15 dias, no caso de confirmação de contaminação, tá? A empresa poderá fazer a dedução, né, do INSS, da contribuição do INSS, nos meses subsequentes em razão do pagamento dos salários do aprendiz referente aos primeiros 15 dias, tá? Então, essa informação é importante, essa possibilidade da dedução da contribuição ao INSS pelos primeiros 15 dias, no caso da confirmação da contaminação. Agora, tratando um pouquinho melhor sobre a questão do home office, que temos tratado lá na MP 927, também temos uma nota técnica específica do Ministério da Economia que trata sobre isso,
foi expedida pela Secretaria de Políticas Públicas e Emprego. O home office, pessoal, ele pode ser aplicado tanto para as atividades teóricas e práticas, tá? Então, não há uma limitação para ser aplicado só para atividade teórica ou só para atividade prática, ele pode ser aplicado para as duas atividades, tá? Para que o aprendiz seja colocado em home office, a empresa deve fazer a comunicação ao aprendiz com, no mínimo, 48 horas de antecedência, para que seja válida, então, essa implementação do home office. Então, no mínimo, 48 horas de antecedência. Deverá o aprendiz ter o acompanhamento remoto, tanto do instrutor da escola de aprendizagem, quanto do seu monitor ali da empresa, né, do estabelecimento ali, do ambiente onde ele faz a atividade prática. Sempre que o aprendiz ele é contratado, ele vai iniciar as atividades da empresa, precisa ter ali a definição de quem vai ser o seu monitor. E esse deverá acompanhar também nas atividades aí da atividade remota, do trabalho remoto. Então, tanto o instrutor quanto o monitor. O instrutor com relação à escola de aprendizagem, o monitor com relação à empresa, tá? E já colocando aqui também que aí nesse período de home office, lógico, deverá ser observada a questão da jornada de trabalho estipulada, não deverá ser ultrapassada, enfim, deverá ser mantida a jornada de trabalho no home office, e também a compatibilidade da função, né? Não adianta nada ele exercer um tipo de atividade na empresa e na escola de aprendizagem, e agora só para colocar ele em home office se inventou uma atividade completamente diferente para o aprendiz, completamente diferente daquela prevista no programa de aprendizagem. Aí não pode, tá, pessoal? Então, tem que se verificar a compatibilidade da função para que ele permaneça aí, seja na atividade teórica ou prática, no home office. Aqui, principalmente na questão da atividade prática, né? Então, se na empresa realizava uma atividade e agora a atividade em home office do trabalho remoto vai ser totalmente distinta daquela que ele realizava na empresa, não cabe, então, isso descaracterizaria o home office, ok? E também para o home office, há o afastamento temporário das exigências da portaria 732/2012, isso especificamente quanto às escolas de aprendizagem, porque para elas implementarem os programas de aprendizagem, essa portaria que regulamenta o cadastro nacional da aprendizagem exige uma série existe uma plataforma específica, por exemplo, que não tenha naquela localidade para ser dado o EAD, né, o ensino à distância, um curso presencial, por exemplo, mas temporariamente foram afastadas todas essas exigências para que se pudesse implementar aí rapidamente a possibilidade do home office, ok? Ainda quanto ao home office, se o aprendiz não tiver equipamentos tecnológicos e infraestrutura necessária adequada, o fornecimento caberá ao empregador. Isso é muito importante. Isso aqui, pessoal, mesmo quando o aprendiz é contratado de forma indireta pela entidade formadora. A título de exceção, as escolas de aprendizagem podem figurar como empregador nos contratos de aprendizagem. Isso é a título de exceção, tá? A regra é a empresa fazer o registro na carteira de trabalho. Mas as escolas de aprendizagem, em situações excepcionais, podem figurar como o empregador. Lógico que o responsável, né, pela cota, a obrigatoriedade da cota é sempre da empresa, né? Mas, aí, nesse caso, se for contratação indireta, a escola de aprendizagem figurando como empregador, ainda assim, a empresa que tem que cumprir com a cota, ela que deve disponibilizar o aparato tecnológico, os equipamentos, a infraestrutura necessária para que o aprendiz ele tenha a possibilidade de realmente exercer a atividade home office, tá? Então, cabe à empresa, a responsabilidade da empresa. Se o aprendiz não tiver possibilidade técnica, infraestrutura necessária para exercer o trabalho home office, atividade home office, a empresa deve disponibilizar para isso. E não sendo possível, se a empresa alegar que de alguma forma não é possível disponibilizar para o aprendiz, isso vai ser considerado, vai ser computado período de jornada, à disposição do empregador.
tá? Porque como a responsabilidade é do empregador de implementar a atividade home office para o aprendiz, se ele não consegue implementar, aquele período de ociosidade ali vai ser considerado, computado como tempo de trabalho à disposição do empregador, ok? Existe a possibilidade de novas turmas de aprendizagem sendo iniciadas agora mesmo no período da pandemia e ser utilizado o modelo de remoto para a implementação desses contratos de aprendizagem, tá? Então, a gente tem aí o SENAC, temos o CIE, acredito que a ESAC também, enfim, as escolas de aprendizagem em Franca, o Sistema S e também as entidades sem fins lucrativos, eles têm se movimentado para fazer as turmas no home office, tá? Então, tem muitas empresas alegando que não tem como cumprir com uma cota de aprendizagem agora e solicitam aí uma isenção de fiscalização nesse período, né, da pandemia, mas isso não se aplica, tá, pessoal? Mesmo no período da pandemia, caso as escolas de aprendizagem disponibilizem novas turmas, se a fiscalização verificar que a escola de aprendizagem disponibilizou turma nova, aquele curso, a empresa poderia contratar aprendiz daquele curso. É compatível, seja com atividade administrativa, de logística, de venda, enfim, não importa. É compatível aquele curso ali com alguma atividade, seria possível realizar home office? É compatível. Então, não há desculpa, a empresa poderia ter feito uma contratação dos aprendizes e não fez a reposição. E esse é um problema que a gente tem encontrado agora durante o período da pandemia. Os contratos estão encerrando e as empresas não estão fazendo a reposição dos aprendizes. Então, alertem aí os clientes de vocês, aí dos associados da Sescofran, que as empresas permanecem com a obrigatoriedade de contratação dos aprendizes, tá? Permanecem. Só se for verificado lá no Sistema S ou nas entidades sem fins lucrativos que não há possibilidade de novos cursos, ou existem os cursos, mas não há mais vagas disponíveis, é que a empresa estaria, digamos assim, então, nesse caso, impossibilitada, na verdade, de fazer o cumprimento da sua cota mínima ali dos 5%, né? Mas verificado, o SENAC iniciou turma, o CIE iniciou turma, a ESAC iniciou turma, o SENAI iniciou turma. Enfim, as escolas de aprendizagem como um todo iniciaram turma. E a empresa não fez a regularização da cota, a empresa estará sujeita à lavratura de auto de infração. Ok? Isso é muito importante enfatizar, porque a gente tem conhecimento que as escolas de aprendizagem estão iniciando novas turmas e as empresas não estão fazendo a reposição dos contratos de aprendizagem, né, dos aprendizes aí que encerraram durante a pandemia. Okay? Inicialmente, os aprendizes têm que cumprir uma carga teórica dentro da escola de aprendizagem, no caso vai ser cumprida, então, home office, né? Eu acredito que em torno de 30 dias, pelo menos, os aprendizes passariam necessariamente no home office, cumprindo ainda a carga de atividade teórica, né? Em razão de uma alteração que houve em 2018, nos programas de aprendizagem, o aprendiz fica exclusivamente na atividade teórica por um período, um percentual ali do seu programa de aprendizagem, e só posteriormente ele é liberado para iniciar a atividade prática, okay? Que também seria home office. Então, existe essa possibilidade aí da reposição dos aprendizes, mesmo no período da pandemia. Bem, vamos falar rapidinho aqui sobre a antecipação de férias. A gente já está quase encerrando. Vamos falar sobre a antecipação de férias, um pouco sobre redução de jornada e um pouco sobre suspensão para a gente finalizar e abrir aí para perguntas. Então, antecipação de férias. As férias podem ser concedidas ainda que, mesmo que não haja previsão no contrato de aprendizagem, isso excepcionalmente agora, durante o período da pandemia, isso é possível, as férias serem concedidas mesmo que não haja previsão no contrato de aprendizagem. Mas o aprendiz precisa ser comunicado, tá? Por escrito ou por meio eletrônico, pode ser inclusive por meio eletrônico, no mínimo 48 horas de antecedência com indicação do período de gozo, né? Esse é o processo formal aí da comunicação.
que também deve ser feita a entidade formadora, tá, pessoal? Às vezes as empresas não informam a entidade formadora, a escola de aprendizagem acaba não sendo só a última a saber, como às vezes nem fica sabendo, né? Então, lógico, o aprendiz precisa saber que ele está de férias, isso é lógico, né? E a escola de aprendizagem também precisa saber que ele está de férias para adequar o seu programa de aprendizagem, tá bom? Então, só para fechar aqui, as férias podem ser concedidas também, mesmo que não tenha completado ainda o período aquisitivo e mesmo que não haja previsão no contrato de aprendizagem, excepcionalmente agora durante esse período da pandemia. Durante as férias não se pode ter atividade teórica e prática presencial ou remota, lógico, né? Se ele está de férias, é para estar de férias. Se a data de término do contrato recair durante o gozo de férias, a rescisão deve ser feita após o fim do gozo de férias, ou seja, a empresa não pode fazer a antecipação do fim do período de férias só porque coincidiu com a data final do contrato de aprendizagem e fazer ali o encerramento. Precisa esperar o término do gozo de férias para ir fazer a rescisão do contrato, ok? O período de férias aqui, excepcionalmente, então, poderia ser de, no mínimo, 5 dias, tá? E o máximo aqui vai depender, o total de dias que o aprendiz teria direito, considerando o período aquisitivo já iniciado por ato do empregador, e também o total de dias futuros a que o aprendiz teria direito, considerando o período aquisitivo ainda não iniciado, mediante acordo individual escrito. Ou seja, se o contrato dele é de 16 meses, ele está no 8º mês, ou de 24 meses, vamos dar o exemplo máximo aqui, de 24 meses. Porque esses contratos, essa possibilidade de dias futuros serem considerados para antecipação de férias, além do primeiro período aquisitivo, pessoal, é só para contratos que, lógico, vão passar de 12 meses, né? Porque como você vai fazer lá, então, a 35, 40 dias, enfim, se o contrato para ser férias, né? A não ser que seja licença remunerada, né? Mas para ser considerado férias, precisa, então, para fazer por uma extensão maior, que pelo menos o contrato de aprendizagem tenha essa extensão para acima de 12 meses, tá? Para serem considerados ainda dias futuros do período aquisitivo ainda nem iniciado, tá bom? O pagamento da remuneração das férias, aqui uma diferença muito grande, né, com o que tem na CLT, que foi previsto lá na MP, quando foi promulgada a MP, que o pagamento da remuneração das férias pode ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Isso aqui, muito aqui para realmente ajudar as empresas nesse momento difícil de crise, né? Também a questão do pagamento adicional de férias, de 1/3, pode ser pago entre o período de concessão e o dia 20, né? Entre o período antes lá do período do 13º. Então, mais uma possibilidade aqui para ajudar as empresas nesse momento de crise. E a reposição de carga horária pode ser ministrada mediante termo aditivo, que é aquilo que a gente já comentou agora há pouco. Agora, fechando então, vamos tratar aqui do benefício emergencial aos aprendizes, para a gente fechar. O benefício emergencial de preservação, né, do emprego e renda, aí, custeado pela União, nas seguintes hipóteses: na redução proporcional de jornada de trabalho e na suspensão temporária do contrato de aprendizagem. A gente notou nesse período que a esmagadora maioria das empresas optou pela suspensão temporária do contrato de aprendizagem. Mas ainda assim, vamos falar rapidamente sobre a possibilidade da redução proporcional de jornada de trabalho e salário do aprendiz. A redução proporcional de jornada e salário do aprendiz pode ser efetuada por acordo individual por escrito, nos percentuais de 25%, 50% ou 70%, né, desde cumpridos os requisitos abaixo. Preservação do valor do salário hora de trabalho, então permanece o salário hora. Acordo individual entre o empregador e o aprendiz, né, que tem que ser por escrito, e a minuta do acordo deve ser encaminhada ao aprendiz com antecedência mínima de 2 dias corridos para análise. Também acordo individual escrito que deverá ser comunicado à entidade formadora. A entidade formadora, pessoal, seja na redução proporcional, seja na suspensão temporária do contrato, precisa ficar sabendo que isso ocorreu, tá? Isso é uma questão que nos trouxe aqui algumas empresas, precisa informar a entidade formadora, ou algumas entidades formadoras também nos questionou que isso não estava sendo observado, tá? Durante o período de redução de jornada de trabalho, o aprendiz poderá executar atividades teóricas ou práticas conforme definido pelo empregador em conjunto com a entidade formadora, né?
a questão da redução proporcional de jornada de trabalho, nada impede, lógico, que ele continue desenvolvendo atividades teóricas e práticas nesse período. E o período de duração da medida de redução de salário e jornada deverá estar previsto no acordo individual, né, que deve ser firmado por escrito, não podendo ser superior a 90 dias, a contar da assinatura do acordo. Então, redução proporcional não pode ser superior a 90 dias. Ok? Definido o período da duração da medida, ainda que inferior a 90 dias, aí não pode ser mais prorrogado, aí não poderá ser prorrogada essa redução proporcional. Tá bom? A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente deverão ser restabelecidos no prazo de 2 dias corridos, contado da data estabelecida no acordo individual, né? Da data de comunicação do empregador, que informa o empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do acordo, ou da data da cessação do estado de calamidade pública, né? Que inicialmente está previsto aí até 31 de dezembro, né? O estado de calamidade pública. Então, lembrar desses momentos aqui que podem acontecer, que o salário pago anteriormente deverá ser restabelecido no prazo de 2 dias corridos, contados desse momento fatal aqui, digamos, que venha a acontecer, que venha a ocorrer. Ok? Durante o período de redução proporcional de jornada de trabalho e salário, obrigatória a manutenção integral também dos benefícios, tá? Então, benefícios que são concedidos deverão ser mantidos, ok? O empregador também deve pagar o salário do aprendiz de forma proporcional à nova jornada, lógico, né? Além disso, é facultado ao empregador complementar com uma ajuda compensatória, caso exista essa possibilidade, né, do empregador realizar a ajuda compensatória. Mas, no mínimo, lógico, o valor proporcional ali à redução da jornada de trabalho deverá ser pago o salário. Durante o estado de calamidade pública, o empregador também poderá adotar a medida de suspensão temporária, que então já estamos na suspensão, pelo prazo máximo de 60 dias, a contar da data da assinatura do acordo, que poderá ser fracionado em até 2 períodos de 30 dias. E também poderá ser feita uma junção aqui, né, pessoal? Poderá ser feito, por exemplo, suspensão e depois redução? Pode ser feito. Então, às vezes a empresa fez a suspensão por 60 dias, ela poderia agora fazer a redução proporcional da jornada e do trabalho por mais 30 dias, totalizando ali 90 dias, poderia, tá? Então, essa é uma possibilidade de fazer aí uma junção de um período de suspensão mais um período de redução, ok? A suspensão temporária do contrato de aprendizagem implica a paralisação total das atividades teóricas e práticas, né? Diferentemente, lógico, da redução de jornada. Aqui, na suspensão, a gente fala de paralisação total, ok? Sob pena de descaracterizar a medida de suspensão e aí a empresa estar aí incorrendo numa penalidade, aí, inclusive na possibilidade de uma autuação se não observado isso, tá bom? Aqui uma faixa que é muito importante para a questão da suspensão, que são os 4.800.000, né, que é obrigatório efetuar o pagamento da ajuda compensatória aquelas empresas que tiver oferido uma receita bruta superior a 4.800.000, né, ajuda compensatória mensal no valor de 30% do salário do aprendiz durante o período da suspensão temporária do contrato de trabalho, ok? Então, essa faixa aqui, ela foi definida e a gente tem verificado aí a questão dessa faixa para verificar se a empresa, então, tem a obrigatoriedade ou não da ajuda compensatória dos 30% do salário do aprendiz, ok? E ainda que seja devida à ajuda compensatória mensal de 30% do salário, não poderá ser exigida a atividade teórica e prática do aprendiz, né? Senão a empresa pensa assim, estou sendo obrigado a ajudar com 30% do salário, então vou poder exigir 30%, né, da jornada de trabalho do aprendiz. Não existe essa possibilidade na suspensão, ok, pessoal? A adoção de medida de suspensão temporária do contrato de aprendizagem deverá ser pactuada por acordo individual escrito, também, da mesma forma como a redução proporcional, ok? Também com antecedência mínima aí de 2 dias corridos, fazendo necessária comunicação por escrito à entidade formadora. Aqui, mesma coisa que na redução, tá? É bem similar mesmo, tanto na redução quanto na suspensão,
tem que informar a entidade formadora, tem que fazer acordo individual escrito com o aprendiz, tem que comunicar o aprendiz, né? Ele precisa saber, é redução, é suspensão. A escola de aprendizagem também precisa saber, é redução, é suspensão. Ok? Aqui é a mesma questão do retorno ao pagamento, né? A suspensão temporária do contrato de aprendizagem será cessada no prazo de 2 dias corridos, contada a data estabelecida no acordo individual, da data de comunicação do empregador ou da cessação do estado de calamidade pública. Ok? Aqui é uma informação importante, ó, que a gente até citou já. As medidas de redução proporcional de jornada de trabalho e salário, suspensão temporária do contrato de aprendizagem, podem ser aplicadas de forma sucessiva, desde que seja observado o prazo máximo de cada uma delas e que a soma do prazo de aplicação de ambas não ultrapasse 90 dias. Então, isso foi uma dúvida muito constante aí nesse período, se poderia aplicar uma e depois outra, mas aí poderia ser por todo o período. Não, não pode só ultrapassar os 90 dias. Respeitados os 90 dias, aí pode fazer a aplicação sucessiva da redução com a suspensão. Ok? Importante também que o aprendiz que for submetido às medidas de redução proporcional de jornada de trabalho, salário e suspensão, temporada de contrato de aprendizagem, terá garantia provisória de emprego nos seguintes termos: durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de salário ou de suspensão. Então, suspendeu por 60 dias. O aprendiz terá, então, garantia de emprego por mais 60 dias. Ok? Reduziu por determinado período, por um percentual da carga horária de trabalho, ele vai ter direito ali à garantia provisória por aquele período proporcional. Tá bom? Também após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho por período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão. Tá bom? Então, suspendeu 30 dias, ele vai ter direito aí à garantia provisória, terá garantia provisória do emprego nesse caso por mais 30 dias. Suspendeu por 60 dias, por mais 60 dias. A garantia provisória de emprego não afasta a garantia de emprego inerente ao contrato de aprendizagem, de modo que, em hipótese alguma, o contrato de aprendizagem pode ser rescindido de forma antecipada, sem ocorrência das hipóteses previstas lá na CLT. Então, em hipótese alguma, a garantia provisória de emprego, ela deve ser observada em razão do benefício que houve ali, por motivo da redução da carga horária, né, e do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho. Ok? Na hipótese do contrato de aprendizagem atingido o seu termo final durante o período da garantia provisória de emprego estabelecida na MP, deverá ser prorrogado mediante termo aditivo para que seja assegurado ao aprendiz a sua permanência no estabelecimento empregador até o fim da garantia provisória de emprego. Ok? Então, é importante ser firmado um termo para que seja feita essa prorrogação durante o período da garantia provisória de emprego. Então, é um termo aditivo ali para anexar ao contrato de aprendizagem, para que fique ali formalizada essa extensão ali em relação à garantia provisória de emprego ali no contrato de aprendizagem. Ok? E, para finalizar, o empregador incorrerá nas penalidades previstas, né, aí lá na medida provisória, além de outras sanções cabíveis, caso rescinda o contrato de aprendizagem durante o período da garantia provisória de emprego. A adoção das medidas previstas nas MPs para alguns aprendizes não acarreta a obrigatoriedade da adoção das mesmas medidas aos demais aprendizes, o que foi uma dúvida aí também de algumas empresas nesse período, porque às vezes o pessoal pensa porque está aplicando a alguns, teria que aplicar necessariamente a todos, né? Mas não, cada situação. Eu tenho jovens acima de 18 anos e abaixo de 18 anos na minha empresa como aprendizes. As medidas adotadas, tomadas com relação a cada jovem será específica ali de acordo com a característica da atividade de cada um. Ok? É facultado aos empregados celebrar o termo aditivo, que a gente já colocou, né, para os contratos, prorrogando a data de término para repor aquela carga horária teórica ou prática não executada, perdida, né, durante o período da suspensão. A gente tem orientado para que as empresas façam, mesmo que esteja sendo colocado como facultado, mas para que as empresas façam, sim, a prorrogação
através de tema aditivo, para que os aprendizes possam ter, né, toda a experiência prática e atividade teórica, possam gozar de tudo que o programa de aprendizagem poderia dar para eles ali dentro de uma situação normal, né? Então, a gente tem orientado as empresas para que façam os termos aditivos e façam a prorrogação ali do contrato de aprendizagem, para que os aprendizes possam absorver tanto mais prática quanto que a parte teórica que foi prejudicada durante o período de suspensão ou redução do contrato de aprendizagem. Ok? Na hipótese de contratação indireta, a decisão pela reposição de carga horária prevista no item 4.7 caberá ao estabelecimento cumpridor da cota de aprendizagem. É o caso quando a escola de aprendizagem faz a contratação. No caso de reposição, vai ser definido pela empresa que tem que cumprir a cota, não pelo aquele empregador indireto, quando a escola de aprendizagem figura como contratante do aprendiz, quando ela faz o registro da CTPS. Sempre é a empresa que vai fazer essa definição. Ok? E os aprendizes em gozos de férias individuais ou coletivas não poderão ter suas férias interrompidas para serem inseridos nas medidas de redução proporcional de jornada de trabalho, ou salário, suspensão, né? Somente depois do término das férias. Então, deu férias, espera terminar as férias para depois, então, colocar ele em redução de contrato ou fazer a suspensão. E eu posso fazer a redução de contrato e a suspensão e depois dar o período de férias também? Não há nenhum impedimento, ok? As irregularidades cometidas pelos empregadores na adoção das medidas de redução proporcional ou de suspensão estarão sujeitas à lavratura de auto de infração, que foi aquilo que a gente já comentou, né, pela auditoria fiscal do trabalho. Por isso que é importante as empresas observarem, né, essas regras, não são tantas regras assim, né? É importante as empresas observarem essas regras para que elas não fiquem aí com a possibilidade de serem autuadas, né, principalmente com rescisões antecipadas dos contratos de aprendizagem. Bem, pessoal, eu encerro por aqui. Eu acredito que deu para levar aí aquilo que de mais importante, é muita coisa, né? Eu sei, mas aquilo que de mais importante a gente visualiza hoje, fazendo as fiscalizações, acredito que é isso que a gente gostaria de passar para vocês, para que vocês pudessem aí ter conhecimento, levar isso para os clientes de vocês, aí, principalmente para os associados aí da Sescofran. Agradeço a oportunidade e estamos aí abertos para perguntas. Fernando, vamos lá. Eu planilhei, as perguntas são 7, tá? A primeira delas, da Patrícia. Como analisar quando Marcos, antes, deixa eu só pontuar, porque eu não lembro aqui, acho que talvez caia a nossa conexão, porque a gente colocou um período aí que eu acho que está quase estipulando. Finalizando. Nós estamos com 1h20 de live. 1h20? Eu acho que a gente colocou 1h30. Vamos ver se dá tempo da gente responder aí sem cair. Legal. Então vamos lá. A primeira é da Patrícia. Como analisar quando um deficiente passa de aprendiz para a necessidade de um contrato CLT? Bem, como analisar? Essa é a pergunta? Isso, como analisar quando um deficiente passa de aprendiz para a necessidade de contrato CLT? Tá, como a gente disse, mesmo no caso da pessoa com deficiência, não muda nada. Ela permanecendo, aquele jovem ou aquela pessoa com deficiência que seja contratada como aprendiz, permanecendo na empresa, basta fazer as alterações de fundo de garantia, por exemplo, enfim, e no contrato de trabalho, para agora prazo indeterminado. Então, não há nenhum procedimento assim específico que precisa ser feito, como a gente às vezes orientava no passado, por exemplo, de rescisão do contrato de aprendizagem daquele aprendiz PCD e agora um novo contrato de aprendizagem. Não há essa necessidade, essa formalidade, porque a simples permanência da pessoa com deficiência que estava em contrato de aprendizagem na empresa, a gente já considera aquele contrato automaticamente agora a prazo indeterminado. Tá? Então, basta fazer a alteração, por exemplo, do fundo de garantia agora, que do aprendiz é 2% para 8%, e outras cláusulas ali anteriores ao contrato de aprendizagem, de alteração, por exemplo, de horário de trabalho, né? E outras cláusulas ali que impactem ali na atividade laborativa. Mas, basicamente, é isso. Legal. Vamos para a segunda, então, que é do Jean Carlos. Devido à pandemia, a empresa fez a redução de jornada de 60 dias. Será que o jovem aprendiz pode fazer redução de jornada também?
O jovem aprendiz também pode fazer redução de jornada. Como a gente disse aqui, tanto a suspensão temporária dos contratos de aprendizagem quanto a redução proporcional da jornada e do salário se aplica tanto aos trabalhadores da empresa de contratos a prazo indeterminado, quanto para os aprendizes. Então, é possível também fazer para os aprendizes e só precisa de um acordo especial escrito individual para que seja realizado, tá? Legal. Terceira pergunta é da Patrícia. Quanto ao horário de almoço, eu adequava ao setor 1h30. Agora, no último contrato, me disseram que só posso dar 15 minutos. Instituição CIEE, carga de trabalho 6 horas. A questão do horário de repouso, alimentação dos aprendizes, isso já tem que ser estabelecido pela escola de aprendizagem, lógico que como a gente disse aqui na nossa apresentação. Os horários de trabalho eles são definidos em comum acordo com a empresa. Então, a escola de aprendizagem não vai impor para a empresa um horário de trabalho que seja incompatível com a realidade da empresa. E, consequentemente, também o horário de repouso e alimentação. A empresa deve adequar isso junto àquilo que é estipulado pelo programa de aprendizagem. Então, se o programa de aprendizagem prevê a carga horária de 6 horas, e ele precisa fazer, então, em relação a essa carga horária de 6 horas, pelo menos 15 minutos de intervalo, a empresa vai ter que adequar isso juntamente com, por exemplo, né, junto com o horário de intervalo ali dos demais trabalhadores. É uma questão mais administrativa para a empresa adequar isso frente ao programa de aprendizagem para que ela não desvirtue o programa de aprendizagem. Só para dar um exemplo rápido aqui, às vezes a empresa contrata o aprendiz para uma atividade ali de 6 horas, onde o mínimo de atividade de refeição ali seria 15 minutos, né? Só que a empresa, para adequar os seus outros trabalhadores, dá 1h30 para o aprendiz, né? Só que às vezes é desnecessário você dar essa 1h30 de intervalo para refeição para o aprendiz. Se a carga horária dele é só de 6 horas, você acaba mantendo o aprendiz de uma forma desnecessária na empresa por um período maior. Você acaba estendendo, né, a permanência do aprendiz ali na empresa de uma forma desnecessária. Então, isso a empresa deve adequar para que se adeque realmente à proposta do programa de aprendizagem e que a empresa mantenha ele ali no seu ambiente o menor tempo possível. Então, se é 15 minutos é o mínimo ali e é o necessário para a refeição em relação a uma carga horária de 6 horas, a empresa deve adequar isso, né, de forma administrativa para acontecer. Perfeito, Fernando. A quarta pergunta, do contábil Mendonça. Qual o valor da multa caso não cumpra a cota? Tá. Olha, questão de valores de multa, a auditoria fiscal, na verdade, ela não compete à auditoria questões de valores de multa. Temos o setor específico dentro da Gerência Regional do Trabalho, o setor de multas e recursos, que faz cálculo de valores de multa, porque isso depende de reincidência por parte da empresa, depende da quantidade de trabalhadores da empresa. Enfim, temos alguns fatores que a própria legislação, na verdade, estipula para a questão de cálculo de valores de multa. Então, a auditoria fiscal em si, a competência dela é fazer a informação de uma irregularidade. A lavratura do auto de infração, que vocês sabem, não é ainda a multa, né? É apenas uma informação que uma irregularidade ocorreu dentro ali da empresa determinado item da legislação que não foi observado. Se aquilo vai virar multa ou não, aí é o setor de multas e recursos, que é onde a empresa tem a possibilidade de fazer, inclusive, a defesa, né? Se justificar ali o porquê, enfim, ela faz a defesa ali, e aquilo ali depois sim pode virar uma multa ou não, mas aí o cálculo de valor de multa é feito pelo setor de multas e recursos. Eu sugiro que procure sempre saber valor de multa, o setor de multas e recursos, que aí poderá dar essa informação para vocês. Vamos lá. Quinta pergunta da Estefânia. Gostaria de saber, no caso de uma empresa que já fez a redução, suspensão e antecipou férias, o que pode ser feito agora, visto que o aprendiz trabalha em uma empresa de comércio que não há como exercer o trabalho home office?
Entendi. Bem, essa é uma situação bem limite e drástica, né? Ela está comentando então que não, que já fez suspensão, já fez redução, já concedeu férias e não há possibilidade de atividade home office. Olha, infelizmente não, se não há definitivamente uma possibilidade de atividade home office, né? Alguma coisa administrativa ali, enfim. É, teremos que cair na possibilidade de uma licença remunerada, né? É uma licença, seria uma licença remunerada mesmo, porque o aprendiz ele não pode, né? O trabalhador, na verdade, no geral, né? É para isso que aquelas MPs foram publicadas, ele não pode ser prejudicado com relação à pandemia, né? Eu sei que a questão que às vezes os empregadores ficam revoltados com algumas situações que são colocadas, mas as medidas provisórias vêm para traçar algumas regras ali, e a essência, na verdade, ali é realmente da proteção do salário, né, para que os trabalhadores sejam protegidos por esse período da pandemia, eles têm ali os mínimos dos recursos que eles tinham antes do período da pandemia. Então, a única possibilidade aí, se não há uma outra, seria realmente uma licença remunerada para o aprendiz. Mas lembrando que mesmo em home office, não há possibilidade de só exercer a atividade prática, por exemplo, da aprendizagem, né? Teria que se verificar com a escola de aprendizagem também como que seria a questão da atividade teórica. Ela tem possibilidade de ser realizada, inclusive ela está sendo realizada nesse momento também, a atividade teórica, e não está realizando só atividade prática, porque a empresa paga, né, no contrato de aprendizagem, no bojo total do contrato de aprendizagem, tanto pela atividade teórica quanto pela atividade prática. Mas, em última instância, nesse momento da pandemia, esgotadas todas as possibilidades, caberia realmente uma licença remunerada para o aprendiz. Perfeito. Penúltima pergunta é do Jean. A ajuda compensatória deve ser paga também na redução de jornada para empresas com faturamento acima de 4.800.000? A ajuda foi a redução ou a suspensão? Não entendi. A ajuda compensatória deve ser paga também na redução de jornada para empresas com faturamento acima de 4.800.000? Não, a ajuda compensatória, ela seria, nesse caso, acho que a própria MP, talvez tenhamos alguma mudança, digamos assim, na, na legislação, no projeto de conversão de lei, talvez a gente tenha alguma alteração quanto a essa questão da ajuda compensatória por conta da redução de jornada, né? Mas nesse caso seria isso deve vir regulado de uma forma um pouco mais incisiva, digamos assim, e impositiva na conversão da MP na lei. Mas pelo texto da MP seria ainda uma opção. Perfeito. Vamos lá para a última pergunta, até para a gente estar no limite do horário aí. Sim. É do contábil Mendonça. Se fiz o contrato por 90 dias e com 40 dias fiz o retorno dos funcionários nos 40 dias, a estabilidade é de 90 ou de 40 dias? Vocês deu para entender direitinho. Repete, por favor, Marcos. Se fiz o Ô, contrato por Bruno. 90, imagina, se fiz o contrato por 90 dias e com 40 dias fiz o retorno dos funcionários, a estabilidade é de 90 ou de 40 dias? A estabilidade ela vai ser especificamente quanto ao período da suspensão. No caso, aí foi uma suspensão, né? Pelo que entendi, foi uma suspensão temporária dos contratos, que seria por 90, mas antecipou e aí ficou em 40, né? É isso? Isso, perfeito, perfeito. Tá. A medida provisória ela é bem clara quanto a isso. Mesmo que tenha sido feito por um período maior, mas antecipou, né, dentro daquela regrinha lá da antecipação, no caso da esqueci aqui, meu Deus, da garantia provisória, desculpa. No caso da garantia aqui, da estabilidade, né, que o pessoal chama de estabilidade, seria correspondente ao mesmo período que efetivamente ocorreu a suspensão. Por mais que o contrato, o acordo individual
tenha sido por um período, mas a empresa viu a possibilidade de fazer a antecipação, agora a estabilidade vai ser pelo mesmo período correspondente àquilo que efetivamente foi a suspensão temporária dos contratos dos trabalhadores ou dos aprendizes, no caso também. Fernando, então perfeito. Aqui encerra as perguntas. Vou chamar o Marcos para fazer as considerações finais aí. E de antemão já te agradecer aí pelos esclarecimentos. Palavra com o Marcos agora. Isso. Obrigado. Fernando, muito obrigado aí novamente aí pela sua interação e a gente está aqui, a Sescofran, eu vi aqui muitos comentários já aqui no chat, não sei se você está acompanhando aí, mas eu estou acompanhando. Muita gente te agradecendo aí pelas informações, que eu acho que é mais que importante, já sabia que seria importante. E também dizer que estamos aqui a Sescofran, esse canal de live, está aberto para você a qualquer notícia nova ou qualquer informação que possa ser compartilhada aos associados, já que a gente está na guerra contínua com a legislação, né? A gente não para nunca, né? E as medidas provisórias quase mataram todos nós aí nesses últimos Nós também, viu, Marcos? Nós também.